Então vamos lá, meus caros. Olha só, essa lagoa aqui é a Lagoa Mirim. Então, uma lagoa fundamental porque faz fronteira justamente com o Uruguai. Passar nessa região, gente, é bonito demais. Porque bem aqui está o Uruguai e você passa por uma estação ecológica tombada pela Unesco, aqui bem vizinha, tá? Essa estação ecológica é a estação ecológica do Taim. É uma das áreas mais incríveis do Rio Grande, tá? A estação ecológica do Taim é muito bonita, uma biodiversidade incrível, e aí você passa lá, você só pode passar de carro a 30 km por hora. Por quê? Se passar a mais de 30 km por hora, como o risco de ter algum animal atravessando a estrada é muito grande, tá? Você consegue frear. Nessas áreas, você tem uma biodiversidade de pássaros incrível. Então, você está passando do lado na estrada e do seu lado os pássaros acompanhando aqui. É muito interessante. Só que essas áreas aqui, tá? Se você continuar indo em direção ao norte, você ainda vai chegar em uma outra lagoa, que é a Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos. Vocês estão conseguindo enxergar que existe aqui uma faixa de terra entre a Lagoa dos Patos e o oceano? É justamente essa faixa de terra aqui que você vai dar o nome de Restinga. Essa área aqui, ó, que é a faixa arenosa entre, tá, as lagoas e o oceano, tá? São faixas muito importantes que a gente dá o nome de Restinga. E é justamente aqui, ó, nas restingas, que você tem, então, por definição, faixas arenosas no contato do oceano com a praia. Tá? Esses bancos arenosos formados acabam sendo recheados por vegetações de porte herbáceo, no máximo de porte arbustivo, e são áreas preservadas pelo Código Florestal, uma vez que também atuam como os mangues, como berçário do ecossistema local. É muito importante mantermos a preservação das restingas como prioridade para os ecossistemas costeiros brasileiros. O professor, além disso, existe algum outro ecossistema que a gente tem que trabalhar? Com certeza, tá? Por todo o litoral brasileiro, eu consigo identificar que tipo de ecossistema. Por todo o litoral brasileiro, desde o litoral sul até o litoral norte, eu consigo identificar as áreas de manguezais. Gente, isso aqui vai até o litoral norte mesmo. Quando você pensa nessas faixas de manguezais aqui, você pode procurar lá na ilha de Marajó, que você vai encontrar a área de manguezal. Você pode estar lá em Marajó, você vai achar. E você pode estar no sul, você vai achar. Para você, como você é de todo o país, né? Aí você pode estranhar aqui. Mas se você é do sul, você vai chamar isso de marismas, né? São os mangues com pouco menor biodiversidade, com menos biodiversidade quando comparado aos outros mangues, os mangues tropicais, uma vez que os mangues ocorrem preferencialmente na faixa intertropical, está dentro dos trópicos e não necessariamente na faixa extratropical, como essa porção do sul aqui. Mas esses mangues e marismas são fundamentais para a gente. Por que eu estou colocando isso? São os mangues e marismas, os ecossistemas costeiros responsáveis por transição entre ambientes de água doce e ambientes de água salgada.
É a transição entre os ambientes do limnociclo e do talassociclo. Ou seja, é aqui que você vai ter contato de água doce com água salgada. Fique bem esperto com isso, principalmente com essa terminologia aqui, ó, que são os manguezais. Olha aqui, ó, parou, parou, parou. Falei de mangue, é um dos ecossistemas costeiros mais importantes do mundo. O Brasil, diga de passagem, é um dos países com a maior quantidade de mangue no mundo. Tá? Você tem Brasil, Austrália e principalmente Indonésia com faixas de manguezais incríveis. A Indonésia é o país no planeta com a maior quantidade de manguezais. Tá? Aqui, dos mangues, você tem um ecossistema costeiro que atua como faixa de transição. Transição entre quem? Transição entre ambiente de água doce e ambiente de água salgada. Então, águas doces e ambiente de águas salgadas. Então, você tem doces, salgadas. Nessa transição, você tem um conjunto de adaptações, porque já que essas águas são águas salgadas, a gente precisa fazer com que a vegetação consiga resistir a ambientes com salinidade mais elevada. Tá? Por isso, essa vegetação possui raízes aéreas. Tá? É uma das principais características dessa vegetação. Você tem raízes aéreas e, portanto, essas vegetações, na biologia, podem ser conhecidas como pneumatóforas. Fiquem espertos com as questões de manguezais, porque mangue pode ser cobrado tanto na prova de geografia quanto na prova de biologia com o mesmo grau, com a mesma intensidade de questões. Tá? Esse conjunto de vegetações que possui adaptações a ambientes muito salgados ou salinizados, seria o conjunto de vegetações das halófitas. Então, aqui você tem as halófitas. Pensei nas halófitas, sempre que você identificar o prefixo alo, isso indica sal. Então, é diferente das vegetações que são glicófitas. Por exemplo, tudo que você planta normalmente, vamos plantar de grama até plantar milho, soja, feijão, são vegetações que não se adaptam a esse tipo de ecossistema. São as glicófitas. Aqui, halófitas, porque se ambientam nessas áreas. E essa faixa de transição, além de ser uma faixa de transição de fato, tá? É um berçário. Transição e berçário da vida marinha. Por quê? É justamente aqui que você tem uma grande concentração de matéria orgânica. Então, quando você pensar no mangue, a principal função ecológica do mangue é atuar como berçário da vida marinha pela quantidade de matéria orgânica e alimento. Então, aqui você teria matéria orgânica que serve de alimento para os micro-organismos, que, por sua vez, vão desenvolver toda essa cadeia aqui, desde o extremo sul até o norte do nosso país. Qual é a grande relevância dos mangues para provas? Duas relevâncias. Primeiro, o Código Florestal trabalha com os mangues? Trabalha sim. Tá? O novo Código Florestal, apesar de, no frigir dos ovos,
ter reduzido o nível de preservação ambiental no nosso país, ele incluiu o mangue de forma permanente nas APPs, ele incluiu de forma efetiva. Antes, os mangues estavam presentes, dando margem à interpretação no Código Florestal. Agora, com o novo código, efetivamente eles foram incluídos, entretanto, com uma série de ações permissivas por parte do Estado, que não vem ao caso agora. Então, mangue é considerado, sim, como APP no contexto do novo Código Florestal. É uma área de preservação permanente que deve permanecer intocada. Infelizmente, os mangues, ao longo da história do nosso país, foram fortemente degradados, principalmente, aí, se você pegar no final do século XIX, início do século XX, tá? Para a exportação de alguns materiais, alguns subprodutos aqui, subprodutos como seivas, que eram utilizadas lá na Europa como tinturaria. Tá? Uma outra forma de exploração desse material, desses mangues, seria também a retirada da sua própria vegetação, do seu próprio tronco. Aqui você inclui vegetações arbóreas, um porte muito elevado. Cada tronco de árvore dessa largura, tronco pesado. Se você pegar o mangue vermelho, por exemplo, a gente recentemente foi aos manguezais lá da ilha de Marajó. Os mangues, quando eles caem, eles são tomados pela água e entra muito cupim do mar, que eles chamam de turu. A gente até teve a experiência de comer esse turu, é uma lesma lá, né, que se consolida lá dentro. Mas você vê que qualquer lugar que você quebrar essa madeira, você vai ter muita matéria orgânica lá dentro. A riqueza em termos de biodiversidade é absurda dentro das áreas de manguezais. O tempo inteiro você ou está pisando em caranguejo, ou está pisando numa lesma, muito inseto. É um negócio fantástico, é formidável. É por isso que a preservação desses ecossistemas é tão relevante assim. E aí, meus caros, a segunda forma de abordagem disso em questões seria conectando os manguezais às áreas de favelização no Nordeste, principalmente com enfoque em Recife. Tá? As favelas em mangues recifenses são muito importantes por dois caras. O primeiro, Josué de Castro, um dos maiores médicos, ele foi médico, advogado, geógrafo, político. Ele foi impressionante. E Josué de Castro falava o seguinte, ele falava que, como ele tinha nascido em Recife, nascido nos mangues, ele gostava muito de trabalhar isso em suas obras. Ele criou um romance chamado Homens Caranguejos e, além disso, escreveu duas obras-primas para a ONU, que foi Geografia da Fome e Geopolítica da Fome. Com esses dois livros que ele mapeou a fome no Brasil, ele percorreu todo o país e ajudou no combate à fome, na luta contra a insegurança alimentar, acabou presidindo a FAO. Ele presidiu o braço das Nações Unidas voltado à insegurança alimentar, voltado ao combate da insegurança alimentar, ao combate da fome. E ele acabou inspirando um camarada muito importante para a gente, que é o Chico Science. Chico Science, que com Nação Zumbi ganhou notoriedade absurdamente forte. Chico Science, fundador do movimento Mangue Beat. E eu gostaria muito que você escutasse agora. Terminou essa aula, tá? Vai lá no YouTube e digita assim, olha, Manguetown, do Nação Zumbi. Escute a música, leia a letra da música, que você vai ver uma das músicas mais icônicas da nossa música popular brasileira, porque você vai conhecer um pouquinho mais da realidade da população dos mangues recifenses. Vale muito a pena. E se você quiser complementar tudo isso que eu falei sobre mangue, a gente também fez um vídeo para o Blablalogia sobre os manguezais. Então, acessa lá, youtube.com/blablalogia, e tem um vídeo nosso lá do Terra Negra sobre os mangues. E a gente trabalha bastante com esses conceitos que eu acabei de mostrar para vocês. Beleza? Então, quaisquer dúvidas, eu estou à disposição de vocês nas redes sociais. Só me procurar lá no Instagram, que é @vitingel, tá?
e eu estou à disposição também a partir das redes sociais do quadro. Um grande abraço a todos vocês e bons estudos. Tchau, tchau.